Olá, tudo bem? Estamos iniciando um módulo com 3 aulas. A gente vai falar um pouquinho sobre envelhecimento e longevidade, como viver mais e viver melhor. Para isso a gente vai tentar explicar um pouquinho como o envelhecimento ele age sobre o nosso sistema músculo-esquelético. Então a gente vai dividir em 3 aulas. Uma aula a gente vai falar sobre o envelhecimento do tecido muscular, músculos e tendões. No segundo módulo a gente vai falar sobre o envelhecimento do tecido ósseo. E no terceiro módulo, a gente vai falar um pouquinho sobre o envelhecimento da nossa cartilagem, que reveste e dá vitalidade da vida às nossas articulações. Com esse entendimento da fisiopatologia, da biomecânica, do metabolismo, do envelhecimento sobre esses tecidos, a gente vai buscar estratégias de tentar, de certa forma, controlar o envelhecimento e com isso ter uma vida longa e vida saudável. Então a gente vai iniciar agora um módulo de envelhecimento do sistema muscular. Conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo massa de tecido muscular, nossos músculos vão perdendo volume. Isso se chama sarcopenia. Então a gente vai ter uma redução da massa muscular esquelética associada a uma redução da força muscular e ou do desempenho físico. Então, a gente pode classificar esse grau de perda de força muscular, de massa muscular, em 3 graus. Primeiro, a gente falaria em pré-sarcopenia, onde a gente tem apenas uma perda da massa muscular. A gente perde o volume de massa magra, de massa muscular. Um segundo nível seria a sarcopenia moderada, onde a gente tem perda de massa, mas perde além da massa, a gente perde força ou desempenho. E a sarcopenia severa é quando a gente já tem a perda dos 3 elementos. A gente perde massa, força e desempenho. Bem, o envelhecimento muscular, então, e a sarcopenia, que é a perda de massa muscular e de função muscular, ela é multifatorial. Ela tem várias causas. Ela depende da genética do indivíduo, ela depende de alterações do metabolismo de cada indivíduo, de como ele se alimenta, de como o metabolismo dele basal funciona. Ele é dependente do grau de atividade. A inatividade, ele com certeza vai fazer com que nossos músculos se deteriorem, percam essa massa, esse desempenho muscular mais rapidamente. E o próprio processo de envelhecimento, é claro, influencia nessa perda de massa muscular. Como é que isso acontece? Conforme a gente vai vivendo o nosso metabolismo são todas as reações que o nosso corpo, que ocorrem no nosso corpo para que a gente gere energia, para que a gente se mantenha vivo. O nosso metabolismo ele gera produtos tóxicos ao nosso corpo. Assim como um combustível que gera energia para um carro gera aquela poluição, gás carbônico, a queima da nossa energia, do nosso corpo gerando energia, também gera metabólitos tóxicos ao nosso organismo, que vão sendo eliminados pelos nossos rins e tudo mais. Mas parte desses produtos tóxicos, eles não são eliminados. Então, o nosso metabolismo celular ele vai gerar espécies reativas de oxigênio, a gente pode chamar de EROs, que seriam os radicais livres, que vão ter uma ação tóxica ao longo dos anos, gerando danos ao nosso DNA, aos lipídios e às proteínas. Isso se chama estresse oxidativo, tudo bem? Então, o estresse oxidativo ele vai gerar uma redução da síntese de proteínas e um aumento da degradação de proteína. Proteína é o que é o substrato principal da nossa estrutura muscular. Por isso que a gente, quando quer ganhar massa muscular, a gente aumenta a nossa ingestão de proteína. É claro que a gente deve ingerir conjuntamente carboidrato e tudo, mas isso é um assunto para um outro bate-papo. Mas com o estresse oxidativo, a gente tem uma redução da síntese e aumento na degradação de proteínas. Isso gera alterações neuromusculares com atrofia, principalmente das fibras musculares do tipo 2A, e redução na síntese de miosinas de cadeia pesada, que são super importantes para a nossa contração e função muscular. Então, como é que a gente diagnostica a sarcopenia, a perda de massa magra, de massa muscular no nosso corpo? O exame mais padrão ouro, que tem a melhor capacidade de identificar exatamente o grau de perda de massa muscular, seria a ressonância magnética. A gente consegue visualizar aqui no anexo uma ressonância de uma coxa de um indivíduo jovem, com 21 anos de idade, e de um indivíduo idoso. A gente vê como a massa muscular dele está diminuída
E essa seria essa parte mais escura, e a parte branca seria a parte gordurosa, como a gordura aumenta e a massa massa muscular, no caso, vai diminuindo. Então, além disso, a gente pode fazer um exame como se fosse uma densitometria óssea, uma absorciometria radiológica de dupla energia, como se fosse mais ou menos uma densitometria. Ele vai avaliar os nossos percentuais de gordura, de massa magra, de água, de líquido, de osso. A gente pode lançar mão de exames de bioimpedância, que os nutricionistas usam bastante para avaliar os percentuais de massa muscular, de tecido gorduroso e tudo mais, de líquido do nosso corpo. A gente pode lançar mão de dados antropométricos. O que seria isso? Fazer as medições. Quando o indivíduo tem perímetro do bíceps de tanto, da coxa de tanto, da panturrilha de tanto, perímetro abdominal de tanto, perímetro torácico de tanto. E a gente vai vendo essas relações e vai vendo os percentuais, onde ele tem uma maior acúmulo de gordura, onde ele tem mais massa magra, ele vai fazendo os cálculos para poder avaliar se ganho ou perda de massa muscular ao longo do tempo. Além disso, existe um teste de preensão palmar com dinamômetro manual, que também é utilizado para poder avaliar a força muscular do indivíduo. E existem vários testes de desempenho físico. Um deles, teste de velocidade da marcha em 6 metros. Em 6 metros, o indivíduo anda 10 metros, nos 6 metros intermediários ele tem que ter uma velocidade pelo menos de 0,8 metros por segundo, que seria um exame dito como normal. Existe um teste chamado Time Up and Go. O indivíduo está sentado, ele levanta, ele caminha 3 metros e retorna. O ideal é que ele tenha um tempo X para poder desempenhar pelo menos 10 segundos, isso seria um tempo normal, e quanto mais tempo ele leva para fazer, a gente vai graduando esse déficit de função muscular que ele tem. Capacidade de subir escada, teste de equilíbrio, são todos testes funcionais para avaliar o desempenho físico. Lembrando que a gente precisa de 3 fatores para poder chegar ao diagnóstico dos graus de sarcopenia: perda de massa, perda de força e perda de função. Como é que seria então o tratamento? O indivíduo tem uma perda de massa muscular. O que seria o indicado? Exercícios físicos de resistência e exercícios aeróbicos. O ideal que haja uma combinação desses 2 tipos de atividade e que sejam feitos treinos de ganho de força progressivo. Além disso, além de fazer atividade física, o indivíduo tem que ter uma boa alimentação, uma nutrição adequada, com todos os nutrientes, com carboidratos, com gordura, com proteína, com vitaminas, uma dieta balanceada, com calorias, ele precisa de calorias, de energia e precisa de proteínas para síntese de massa muscular. Em alguns casos, a gente pode lançar mão de terapia de reposição hormonal, testosterona para homens e outros hormônios, e às vezes até mesmo testosterona em mulheres, mas isso a gente deixa mais a cargo da ginecologista. Bem, muito obrigado. A gente encerra agora o nosso primeiro módulo, que a gente falou sobre o envelhecimento no tecido muscular.